Tá reiniciando a era das pautas bomba? É isso mesmo? Olha só, tô analisando aqui uma notícia, eu vi que hoje no site do ICL, estava acompanhando também durante essa semana as notícias da aprovação de um projeto de lei complementar, que aprova um novo regime de previdência, um regime de aposentadoria específico para agentes de saúde em endemias, né? O pessoal que bate lá vai conferir a dengue, né? O pessoal que faz as visitas, né, dos programas de saúde da família para a prevenção de uma série de doenças, faz um acompanhamento comunitário. Então, um novo regime de previdência para esse pessoal. E isso está levando uma certa crise junto do Senado, junto ao governo federal, e algumas pessoas do governo têm classificado essa aprovação pelo Senado, uma aprovação por unanimidade, como uma reedição aí das famosas pautas bomba. Eu sou o Wesley Cantel, esse é o Pra Onde Vamos. Liguei pra gente entender essa história um pouquinho mais. Olha, pessoal, seguinte, como eu disse, foi aprovado, então, o projeto de lei. Qual que é o número dele? O PLC 185 de 2024, aprovando no Senado esse novo regime de previdência, de aposentadorias ali para os agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. Sem entrar no mérito aqui da questão do merecimento ou não, né, desse regime específico para esses agentes, acho que vale a pena a gente analisar sobre o nosso viés aqui, mais, que é da economia política, né, as implicações desse tipo de projeto e mostrar que no Brasil tudo tem uma camada a mais, né, de complexidade. Tudo não parece ser... Nada na verdade, exatamente o que se anuncia, né? Então tem sempre uma camada a mais, e o que faz a análise das coisas ser muito mais difícil, complicado, né? Obviamente que se a gente for analisar o mérito desse tipo de medida, né, voltada para um novo regime, para um tipo de categoria que é muito específica, né, especial, há os méritos, claro, obviamente. Mas certo também que esse tipo de medida, no contexto que a gente está vivendo, e aí tem uma polêmica junto ao Senado, sobretudo junto ao Davi Alcolumbre, que é essa questão da indicação do cargo para o STF, então tinha uma preferência ali pelo Rodrigo Pacheco, e um arranjo muito específico do Senado, e o presidente Lula fazendo movimentações num sentido um pouco diferente disso, com a indicação do Jorge Messias. Então há quem diga que isso aí pode ser um tipo de retaliação, um tipo de criação de situações que colocam o governo dentro de um contexto embaraçoso, né? Isso não está descartado, não. Isso pode ser, e eu acredito até que seja de fato, né? Agora, a gente não pode tirar o mérito e tirar a importância de se pensar na realidade brasileira, na realidade das diversas categorias do serviço público, dentro de suas necessidades específicas. Então, assim, eu não sou um conhecedor, né, das demandas profundas aí da categoria dos agentes de saúde, mas eu tendo a acreditar que seja algo importante, né? Óbvio que se deve discutir, tem um elemento aqui importante, que inclusive está nessa matéria aqui do ICL, vou até mostrar aqui para vocês, que eu acho que é o principal deles, né? Que é com relação a essa situação aqui dos municípios, né? Esses agentes, eles estão vinculados, geralmente, são carreiras municipais, né? E a gente tem um problema federativo importante, né? Que é uma certa incapacidade dos municípios de arcarem com suas responsabilidades do ponto de vista orçamentário, né? Então, todo mundo no aperto, então é difícil manter a qualidade, é difícil manter os pagamentos necessários para toda uma estrutura que a lei exige que o município tenha. Então esse é um dilema, né? Então precisa ser enfrentado já há algumas décadas que se discute isso. Isso ganha contornos, inclusive políticos muito distintos aí, a depender de quem aborda, mas o fato é esse, né? Existe sim essa dificuldade. Então esse tipo de medida ele pode de fato aprofundar esse problema junto aos municípios,
Inclusive a manifestação aqui da Confederação Nacional dos Municípios é nesse sentido, né? Demonstrando preocupações. Um projeto que foi aprovado por unanimidade no Senado. Ele agora vai para a Câmara, se não passar por alterações, ele vai para a sanção presidencial da maneira como está. Agora, o que me chama a atenção é, inclusive, essa notícia aqui, né, traz o posicionamento do secretário executivo do Ministério da Fazenda, né, o Dario Dorigan, que se manifestou, né, foi um dos agentes aí do governo federal que se manifestaram com relação a esse caso. Teve uma nota também do Ministério da Previdência, né, contrária à medida, falando que o projeto é um projeto ruim e que se trata de um projeto economicamente frágil e, do ponto de vista fiscal, muito ruim. E que, caso ele seja aprovado, que o governo deveria vetar e que, se o veto fosse derrubado, o governo iria até as últimas consequências ao STF, alegando a inconstitucionalidade do projeto. Não vou entrar nessa seara, da inconstitucionalidade. Acho, inclusive, que esse argumento é frágil. Tem uma série de elementos ali que podem ser colocados, até pela última reforma da Previdência, que tentou nivelar, né, e colocar o critério de nivelamento entre os regimes previdenciários, público, privado, e um nivelamento entre regimes públicos. Mas tem as peculiaridades que devem ser atendidas, e eu acho que talvez seja o caso de agentes de saúde e de endemias, mas não sou o melhor conhecedor para isso. Mas eu acho que isso é um caso que nos revela o seguinte, né? Nós estamos num país que precisa de tudo, né? E é de tudo mesmo. Todas as áreas que a gente quiser analisar do país. Aliás, eu tenho até uma crítica a isso, né? Da gente sair analisando assim, as coisas muito fragmentariamente, né? E não ter uma visão de totalidade do país, inclusive em termos de seu projeto. Mas pegando ainda assim, né, dentro dessas análises fragmentárias, que são possíveis que sejam feitas, a gente vai verificar que a gente precisa avançar em todas. Em todas as áreas. Em tudo a gente precisa avançar. Isso se reflete também sob o ponto de vista do financiamento público, né? Todas as áreas, praticamente, do serviço público são subfinanciadas. Então, num país que precisa de tudo, a gente está amarrado por uma agenda que nos dá nada, que não permite o Estado se adequar às demandas do povo, né? Às demandas da sua população. Isso se dá por meio de regras fiscais. Então, eu vou dizer o seguinte, isso é muito taxativo, né? Num país em que tem em vigência uma regra fiscal como a que está em vigência, né, que é o arcabouço fiscal, que é melhor do que o teto de gastos, isso ninguém discute, que é ainda mais desastroso, mas num país em que se tem um teto de gastos, uma regra fiscal tão restritiva, todo direito, todo avanço em direitos que geram necessariamente custos são pressões sobre o orçamento público, né? São ruins fiscalmente. Então, no país que precisa de tudo, né, e que tem o convívio de um arcabouço, a vigência de um arcabouço fiscal restritivo, tudo aquilo que avança em direitos é ruim sob o ponto de vista do orçamento, né? Tudo aquilo que se avança em direitos e que é também custo, ele vai significar um problema fiscal, uma bomba fiscal, né? Então, onde está o problema? O problema está na realidade, né? A realidade dos profissionais, dos servidores públicos, né? Da população que demanda a presença do Estado, ou na maneira como a economia, o orçamento nacional está sendo gerido. Vamos pensar aí, né? O que você acha? Inclusive, já me responde aqui nos comentários o que você acha dessa afirmação, né? O que você acha desse dilema, né? O que está errado? A realidade ou a maneira como está sendo gerido o orçamento? Então é isso que eu me pergunto todos os dias, sabe? É a indagação que eu faço e é a situação que eu me coloco pensando todo dia de quão distante a gente está de encarar de uma maneira verdadeira, forte e planejada, né, séria, a realidade do nosso país. A gente precisa trabalhar, né, um sentido, uma visão, voltar a imaginar,
um país, né, da maneira como a gente almeja, né, e traçar os planos necessários para que a gente chegue lá. É esse o nosso ponto. Coisa que a gente não está fazendo. Nós estamos reféns de uma conjuntura econômica, nós estamos reféns de regras fiscais muito específicas e que congelam a nossa capacidade de atuação. Isso se expressa cada vez mais na conjuntura da gestão da vida nacional, né? Como eu disse, tudo aquilo que é demanda por avanço em direitos vai se tornar uma bomba fiscal, sempre, enquanto a gente tiver sobre a égide desse tipo de regramento do orçamento público. Tá bom? Então esse é o recado que eu queria dar. Se liga aí, logo logo vem mais conteúdo. Um beijo, um abraço, comenta aí, curte aquilo de sempre. Siga aí nas nossas redes, tem aqui o grupo do WhatsApp, acompanha a gente lá, porque sempre sai textinho, entrevistas minhas, eu coloco lá também, tá bom? Um abração, valeu, até a próxima.